pró-reitores, estão todos aqui no campus. E a gente está... Então, acho que o quórum vai ser talvez um pouquinho baixo hoje. Então, acho que a gente já podia começar. Carrara, se você quiser compartilhar. Com certeza. Bom dia. Hoje coube ao nosso setor a apresentação e eu vou falar alguma coisa sobre um tema que muitas vezes é negligenciado, mas que é extremamente frequente na clínica. Então, vou fazer a apresentação. Vocês me deem um retorno se está aparecendo para vocês, por favor. Todos estão vendo? Agora está entrando. Ok? Entrou. Bem, então hoje nós vamos falar... Não está no modo de apresentação ainda, Carrara. Para mim está, hein? Para mim não. Carrara, você compartilhou. Agora foi. Eu falo a tela inteira. Beleza. Então, vamos falar alguma coisa sobre a mastalgia. E, como particularidade, ela afeta 80% da população feminina ao longo de suas vidas, podendo ser sintoma temporário, podendo ser sintoma que persiste por vários anos ao longo da vida. 25% das mulheres, 1 em cada 4, tem mais do que 5 dias de dor nas mamas. Pouco valorizada, porque parece ser um apanágio da vida feminina, e a gente não deve aceitar isso. Pouco estudada, porque não tem realmente um substrato anatômico que possa causar ou que possa ser palpável, perceptível clinicamente, e um achado numa revisão que eu fiz para atualizar essa aula, acomete homens. Claro que não vai ser a mastalgia cíclica, mas quem tem ginecomastia pode também apresentar o dolorimento mamário. O que é a mastalgia? É a dor nas mamas, uni ou bilateral. As causas são as mais variáveis, tem uma sinonímia bastante grande e, como eu já disse, 80% das mulheres podem apresentar, sendo que, quando nos procuram no consultório, 70% delas vêm apresentando dor nas mamas nos últimos 6 meses ou nos 6 meses anteriores, sendo que de 25% a 30%, essa dor pode ser incapacitante de alguma forma, ou limitante de algumas práticas, como carícias, atividade física e assim por diante. 15, às vezes até 1 em cada 5, pode precisar de um tratamento mais intenso, mais ativo. Classifica-se nessas 3 sinonímias que nós estamos vendo: cíclica, que a gente considera como mastalgia verdadeira, acíclica, e a extramamária. Lembrando que o termo cíclica decorre do fato de ser repetitiva e antecedente em alguns dias ao ciclo menstrual, ok? Então, nós consideramos como mastalgia a mastalgia cíclica e a acíclica. A mastalgia de origem extramamária, normalmente, a gente encaminha e a gente não trata no nosso dia a dia. As causas são as mais variáveis. A mastalgia cíclica ou verdadeira é uma alteração funcional benigna, e nós vamos ver que o tecido mamário, ele oscila ao longo do ciclo celular e também ao longo da vida da mulher. A mama da adolescente tem uma estrutura íntima, unidade ductal terminal ducto alveolar, persiste, mas o entorno, às vezes, sofre alteração em decorrência de processos como ciclo gravídico puerperal, a lactação e assim por diante. A mastalgia acíclica tem as mais diferentes causas, conforme nós podemos ver aqui, desde a ectasia, que pode, em alguns casos,
promover a ruptura do ducto e o vazamento do seu conteúdo para o estroma adjacente, até estiramento nas mamas muito grandes e volumosas. O estiramento do ligamento de Cooper pode provocar também. Neoplasia nem sempre. É bastante raro o sintoma inicial de um tumor neoplásico ser a mastalgia, ok? E a de origem extramamária, as condições são as mais variadas possíveis. Muito bem, vamos lá. E o que é a mastalgia cíclica? Considerada dor verdadeira, aparece em consequência de uma resposta fisiológica aos estímulos do ciclo menstrual, consequentemente, mulheres no menacne. Mais frequente a partir dos 25 até os 40, 45 anos de idade. E o que acontece nesse período? O que nós vemos na fase folicular, a unidade terminal ducto-alveolar, a gente vê, aqui nós estamos vendo um ácino de uma forma bem clara dentro de um lóbulo, os núcleos são basofílicos, a gente não consegue identificar muito bem por conta do estímulo estrogênico menos importante, que vai crescendo ao longo do ciclo menstrual, e o mais importante das alterações é que nós não temos um infiltrado hídrico do estroma. Então, nós podemos ver que os ácinos estão praticamente encostados uns nos outros. Quando nós vemos na fase lútea, o que nós vamos observar é que existe um infiltrado hídrico muito maior no edema, levando a um certo afastamento desses ácinos, e veja o ácino, como é que ele muda também. Então, se vermos na fase folicular, o ácino bem compacto, vamos assim dizer, enquanto que na fase lútea, vejam vocês como é que a gente já consegue separar as células luminais das células basais, um edema do estroma bastante importante e a vacuolização dessas células basais, levando a um aumento dessas estruturas, o que provoca aquele engurgitamento pré-menstrual que muitas vezes leva a mulher a ter que usar algum tipo de suporte melhor, ou talvez até soltar um pouco, usar sutiãs que tragam um conforto melhor e assim por diante, ok? Eventualmente, o estroma pode ser mais espessado, mais fibrótico e assim por diante. A dor é sempre bilateral, porém, um dos lados pode predominar. E tem uma característica que praticamente fecha o diagnóstico, acomete mais os quadrantes superolaterais, além de acompanhar o ciclo menstrual. Por que nos quadrantes superolaterais? Porque é nesse local da mama que concentra a maior população glandular. A dor tem uma característica de peso, queimação e sempre melhora com o início do fluxo menstrual. Eventualmente pode ter, na dependência do engurgitamento, irradiação para axila e braço e, como eu já disse, pode interferir nas atividades cotidianas num percentual relativamente alto. A dor acíclica é diferente, ela não depende do estímulo hormonal, acomete a mulher em qualquer faixa etária, mais frequentemente quando começam as alterações decorrentes da oscilação hormonal, mudando a estrutura da unidade terminal ducto-alveolar, com dilatação dos ductos, com aparecimento de adenoses e assim por diante. A dor tem um padrão variável, diferente daquela dor em ardor, em peso da mastalgia cíclica. Aqui, a dor é empontada, enagulhada e muitas vezes, conforme nós já falamos, com a sensação de estiramento, quando a mama também é muito volumosa.
Diferente da mastalgia cíclica, a mastalgia acíclica acomete quadrantes retroareolares e principalmente quadrantes mediais. Normalmente focal, pode acometer, e na maior parte das vezes é unilateral, e em alguns casos nós temos uma zona gatilho, aquela região onde a paciente ou a mulher aponta para nós com precisão aonde é o ponto de dor. E, ao ser estimulado, essa estimulação repercute no aparecimento da dor. Ok? Diagnóstico. O diagnóstico é a história e o exame físico criterioso. A anamnese e o exame físico normalmente fecham o diagnóstico, na mastalgia cíclica. Uma questão, e nós vamos ver 1 ou 2 slides a respeito disso, é com relação à imagem. Pela facilidade que nós temos, praticamente não se faz mais exame clínico de mama sem ter o respaldo de uma imagem que seja o ultrassom ou algum método radiológico, como a mamografia, ressonância e assim por diante. No diagnóstico da mastalgia cíclica, a imagem, quando a história e o exame físico são bem criteriosos, a imagem pode ser dispensada. Na mastalgia acíclica, eventualmente a gente lança mão da imagem sim, para que possa ser esclarecido, porque as características são muito diferentes. Na dor extramamária, a mesma forma, nós não vamos nos ater muito na dor extramamária. Quando existe algum achado, tríplice diagnóstico, ou seja, anamnese, exame físico, imagem e uma amostra tissular para que o quadro seja esclarecido. Tá ok? Então, um fluxograma que a gente costuma utilizar e traz uma informação e ajuda a esclarecer os diagnósticos é esse que eu estou mostrando. A paciente nos procura com dor mamária. Na anamnese e o exame físico, se eu identifico um nódulo, a mastalgia é sintoma secundário, ela deixa de ter a importância, que eventualmente foi o motivo da paciente nos procurar, e nós partimos para o tríplice diagnóstico, e vamos tomar a conduta de acordo com o achado. Se na anamnese e mais o exame físico não palpamos o nódulo, nós podemos caracterizá-la em cíclica ou acíclica. Se for cíclica, orientação e tratamento conforme nós vamos ver na sequência. Se for acíclica, nós temos que ver se a dor é difusa ou se é focal. E a partir daí nós vamos tomar as medidas de acordo com a idade e o achado que nós estivermos observando. Tá ok? Com relação à imagem que eu disse para vocês, o Colégio Americano de Radiologia publicou em 2017 um critério de adequação para se fazer imagens frente aos quadros de mastalgias. E vejam vocês que ele define esses critérios em categorias. Até 3 não é adequado, até 6 pode ser apropriado, de 4 a 6, e ele dá essas notas, e de 7 a 9 ele indica o exame de imagem. Então, de acordo com a dor e a faixa etária, ele pontua essa tabela. Essa foi uma adaptação que eu fiz desse protocolo que eles fizeram, e vejam vocês que na mastalgia cíclica não tem uma indicação formal de se fazer a imagem. Na acíclica varia entre a adequação moderada, em alguns casos, e não passa disso também, quando não se caracteriza nenhum achado de nódulo ou de alguma outra característica patológica mais evidente. Ok? Tratamento. Temos 3 formas de encarar o tratamento da mastalgia, ou de propormos esse tratamento. Não medicamentoso, medicamentoso e, eventualmente, até o cirúrgico. Ok? O tratamento não medicamentoso irá resolver entre 60% e 80% dos casos de dores moderadas, de leve a moderada.
Então, a gente usa o fato da paciente ter vindo nos consultar por uma dor mamária para fazermos uma pedagogia para o que sirva de orientação para a preservação da saúde ao longo da vida, principalmente quando as pessoas nos procuram em faixas etárias mais jovens, que não é o mais frequente. Então, estabelecemos rotina de exames, o autoexame, orientamos como deve ser o autoexame, lembrando que o autoexame deve ser ensinado para que a mulher conheça a sua mama, não que sirva de rastreamento. Como rastreamento está proscrito esse tipo de abordagem. E principalmente para desmistificar conceitos errôneos, porque todo mundo que normalmente nos procura traz um medo subjacente de que possa ter uma doença maligna associada. Procuramos fazer a orientação verbal e, eventualmente, outras medidas de suporte, como alimentação, exercícios, suportes adequados, principalmente para o exercício físico, que hoje é cada vez mais frequente, felizmente. Tá ok? Temos o tratamento medicamentoso. E aí, principalmente na mastalgia acíclica, nós temos que ver a causa. E essa causa pode demandar diferentes tipos de tratamento e até cirurgia, na dependência do que foi o achado. Tá ok? E a mastalgia cíclica, e também na cíclica, existe como é que eu vou dizer, um bulário muito grande que é empregado, e a gente sempre encontra pessoas que prescrevem, e às vezes as mulheres se sentem bem levando uma receita para casa, em decorrência desse dolorimento mamário, mas esses daqui, do ponto de vista de eficácia comprovada, todos os estudos, e existem alguns estudos bem controlados, são totalmente ineficazes, ok? E existe também tratamentos alternativos, e eu confesso que eu não tenho experiência com fisioterapia, homeopatia, acupuntura, e eu achei nessa revisão um artigo de 21 agora, do ano passado, mostrando que a yoga também pode trazer um benefício para esse dolorimento. Como eu disse para vocês, eu não tenho experiência. Essa da coluna aqui à esquerda, esses não têm nenhum benefício. E eu me lembro, quando era residente, o diurético fazia parte do tratamento dessas mulheres com mastalgia. E a eficácia dele, hoje, a gente sabe que é nenhuma. Tá ok? E aí tem o tratamento para aqueles casos que o reassurance ou a conversa, a pedagogia não resolve, são aqueles casos onde a dor realmente é importante. E aí nós temos também um bulário que pode ser utilizado, mas a gente chega em algumas situações, como, por exemplo, se a mastalgia acompanha ciclo menstrual, vamos suspender a menstruação. Algumas coisas que a gente encontra na literatura, mas que, a meu ver, é absurdo e não se deve pensar dessa forma, segundo as possibilidades que a gente tem e de conhecimento que a gente tem hoje. Então, todas essas medicações podem ser usadas, lembrando que nos Estados Unidos, a única aprovada em bula para tratamento da dor mamária é o danazol. Aqui, a minha preferência, sem sombra de dúvida, é o tamoxifeno, e o tamoxifeno a gente pode modular em dose e tempo de utilização, muito melhor do que o haloxifeno, a resposta. Normalmente, eu começo com 10 miligramas por dia, e a partir do 15º dia do ciclo, trato 3 meses, reavalio, se a resposta foi favorável, podemos pensar em reduzir a dose para 5 miligramas por dia, por mais 3 meses, reavaliamos, estando resolvido, a gente suspende a medicação. Lembrando que pode ter influência no ciclo menstrual, pode ter alguns efeitos colaterais para o lado venoso,
pode ter efeito colateral para o endométrio, porque o tamoxifeno, como o CERN, ele é agonista em alguns sítios onde ele atua, e na mama, que é a principal ação que a gente usa, ele é antagonista com relação à ação endócrina, tá ok? Então, um resumo que eu uso e que é bastante eficiente, pelo menos no nosso dia a dia, paciente com mastalgia sem achado ou imagem normal, podemos fazer o tratamento não medicamentoso naquelas dores de leve a moderada. Tem paciente, tem mulher que não gosta de medicamento, tem outras que exigem o medicamento, ou podemos fazer o tratamento medicamentoso. Dores leves, mas que precisam ser medicamentadas, eu uso o anti-inflamatório tópico em gel ou creme, e os sintomas melhoram muito com essa aplicação. Naquelas mais acentuadas, eu normalmente uso o tamoxifeno. Danazol há muito tempo que eu não uso por conta da aderência de efeitos colaterais e assim por diante. Tá ok? Cirúrgico, podemos fazer o tratamento de acordo naquelas mastalgias cíclicas, principalmente nas mastalgias focais, com a punção de cisto, drenagens, remoção de zona gatilho. Por exemplo, algum trauma mamário pode provocar uma necrose do tecido mamário, principalmente estromal, do tecido adiposo. Isso faz fibrose e isso pode ser removido cirurgicamente. Em consequência das mamas muito grandes, com estiramento dos ligamentos, podemos pensar na mastoplastia redutora, e adenomastectomia, a gente encontra alguns relatos nos Estados Unidos, e eu acho que isso é um tiro de canhão para matar uma pulga. Eu acho que não justifica pelo tamanho da cirurgia, pelo resultado estético que nem sempre alcança o desejo da paciente e assim por diante, ok? E nós temos visto mais recentemente, e isso eu posso atestar que tenho sido procurado ocasionalmente, por essas pessoas que fazem readequação de gênero e normalmente querem ter na mama, talvez até por estilo de vida, hábito cultural do momento, a mama representando um órgão extremamente feminino, ok? Então, querem que tenham um volume mamário e fazem tratamento hormonal, colocam um implante, e o mais triste, fazem isso, tem algum tempo já que eu não vejo, mas já vi bastante, ainda aqui nos nossos ambulatórios, a injeção de silicone líquido industrial, e isso promove um processo inflamatório que só a mastectomia, que vai totalmente contra a ideia inicial de se criar o volume mamário, a mastectomia é a resolução do problema. Então, como consequência dessas atitudes para se atingir o fenótipo da nova identidade ou da identidade que foi escolhida, podemos ter dor. Então, quando faz-se o tratamento hormonal que leva ao aumento do volume, pode também desenvolver um estiramento cutâneo, um estiramento dos ligamentos, podemos ter formação de nódulos mamários e, nas outras práticas, podemos ter a formação de cápsulas com contratura e, eventualmente, inflamação e infecção. As imagens, nesses casos, eventualmente são interessantes e podem, muitas vezes, precisar de exame mais sofisticado, principalmente para uma avaliação melhor quando existe a cápsula, ou o implante, ou o silicone líquido. Muito bem. Existem também o oposto. O homem transgênico, que para poder fazer a sua aparência masculinizada, faz enfaixamento de mama. E há não muito tempo eu atendi um homem com esse tipo de atitude e eu fiquei impressionado porque ele fez o enfaixamento e eu vi do quanto ele comprimia suas glândulas mamárias. E ele nos procurou pensando na possibilidade de se fazer a mastectomia.
E tem aqueles casos em que a mastectomia é feita também, tá ok? A causa da dor nos enfaixamentos é a grande compressão, às vezes até com algum grau de limitação de circulação mais periférica, e em consequência da mastectomia, principalmente se as mamas são volumosas, que precisa de cirurgias mais amplas, cicatrizes com fibroses e os exames de imagem, nesses casos, são interessantes. E, para terminar, a nossa take-home message, né? A maioria das causas, a maioria não, podemos dizer quase que a totalidade, é benigna, mas pode impactar a vida, a qualidade de vida de forma importante. Quando associada a outro sintoma, por exemplo, nódulo, a consequência edema cutâneo, descarga papilar, certamente a mastalgia passa a ser o sintoma secundário e o sinal ou o sintoma preponderante é que deve ser investigado. Mastalgia não é um sinal usualmente relacionado a tumor. Então, desmistificar, usar da oportunidade como pedagogia e lembrar que, nos casos mais leves ou até mesmo moderado, com o evoluir da vida, gestações, essa mastalgia pode ter uma resolução espontânea. Aqueles casos de mastalgia severa, acentuada, nem sempre essa resolução de forma espontânea acontece. Eu acho que era isso. Não sei se eu me ative ao tempo. Obrigado. Teve sim, cara. Foi excelente. Em cima da... São 8 horas. Obrigado, Carrara, mais uma vez.